Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês nessa noite, para juntos adorarmos, louvarmos ao Senhor, nessa casa de oração, mas principalmente na casa de oração, na sua casa, que é onde o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração neste momento. Ele não está preso aqui no templo, mas Ele habita em você, e nós queremos te convidar a juntos termos uma noite de adoração, de ministração da palavra, que nós possamos estar juntos nesse momento difícil, de tribulações, mas como vai dizer agora nessa canção, nós acreditamos em algo muito maior do que tudo isso, que é em Jesus Cristo ressurreto, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo a solução para momentos difíceis, e que enquanto você estiver em momentos de desespero, você saiba clamar pelo nome correto, e esse nome é o nome de Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora que o amor nasceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito na cruz de Cristo, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Senhor Jesus, nós queremos começar essa transmissão declarando que nós acreditamos, que nós confiamos. Senhor, nós queremos começar esse momento onde nós estamos no Seu altar, reunidos em torno do nome de Jesus, em diversos lares, em diversos lugares, em diversas regiões do Brasil e do mundo, unidos num único propósito, Senhor Jesus,
de buscar o Senhor e dizer que nós acreditamos que nesses dias de desespero, onde tem incertezas, inseguranças e medos, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos descansar no Senhor e descansar nos braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos sustenta, nos ajuda e nos fortalece em cada momento. Senhor, que privilégio temos em tempos de angústia e de trevas, poder encontrar no Senhor a luz, o caminho e o sustento que precisamos para não ficarmos confusos e nem perdermos a esperança. Assim nós começamos essa transmissão declarando que acreditamos no Pai, o Deus Todo-Poderoso, no Filho, o Salvador da humanidade, e no Espírito Santo, o Consolador dos nossos corações e aquele que habita em nós. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas essa noite na nossa celebração. Que alegria, que privilégio maravilhoso a gente tem em tempos de pandemia, podemos usar dos recursos tecnológicos para nos unirmos em torno do nome de Jesus. É bem verdade que quando você se ajoelha na sua casa, eu me ajoelho na minha, o Guilherme na dele, e assim nós vamos nos ajoelhando, nós não precisamos de nenhuma transmissão online para nos conectarmos como família de Deus ao Pai, mas a grande verdade é que essa conexão online que fazemos hoje fortalece a nossa comunhão, ainda que esteja prejudicada de estarmos juntos presencialmente. Podemos olhar aí e ver as pessoas compartilhando no chat seus pedidos de oração, dando suas graças a Deus, outros dando glória a Deus pela palavra, outros mandando uma saudação. Por isso participe do chat, nós estamos aí registrando todos os pedidos de oração, encaminhando para o nosso ministério de intercessão. É a única maneira que nós temos de visualizar a sua participação conosco nessa celebração online. E eu quero aproveitar que nós temos aí daqui a pouco a tia Jujuba, temos mais louvores. Eu gostaria que você aproveitasse esse link aí e compartilhasse nos seus contatos. Hoje tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, vai falar à sua família através desse tema sobreviver. Então se prepare aí, chame as crianças já, que daqui a pouquinho vem a tia Jujuba para uma ministração toda especial, e também nós vamos ministrar ao coração de Deus através dos louvores, através da palavra, e nós convidamos para você estar juntos conosco. Eu quero também agradecer aos irmãos e às irmãs, essas pessoas que têm manifestado sua fidelidade a Deus através da sua contribuição financeira nesses dias de desespero, de insegurança e de incertezas. Nós louvamos a Deus por irmãos e irmãs que saem das suas casas, vêm aqui na secretaria devolver seu dízimo, sua oferta, com o templo fechado, mas a secretaria aberta, ainda assim elas vêm para poder contribuir. Outros fazem sua transferência, enviam comprovante de depósito para o WhatsApp da secretaria, outros estão fazendo depósitos no banco. Meu Deus, a gente agradece a Deus e a sua generosidade por manter a sua fidelidade nesse tempo. Se você tem salário, tem sustento, tem seu trabalho, glória a Deus por isso, não é verdade? Então que Deus recompense também a sua fidelidade e a sua generosidade ao devolver dízimos e ofertas, mesmo estando distantes da celebração comunitária, poder fazer isso através desses recursos. Outra questão também muito interessante, hoje eu estava de manhã fazendo a preparação da mensagem e o meu filho estava do meu lado fazendo a sua aula online com a professora da escola dominical, com a facilitadora. E eu vi lá uma interação tão legal, tão bonita, fizeram um bingo lá de alguns elementos da Bíblia, foi algo precioso. E você, papai e mamãe, que não tem o seu filho de 4 até 11 anos participando, até 10 anos, perdão, participando das nossos encontros online no domingo pela manhã, por favor, entre em contato com a Daniele, que é a representante da Rede Kids, entre em contato com a nossa secretaria e diga: eu quero que meu filho participe. Como é que eu faço? É pelos encontros através do aplicativo Zoom. E se você ainda não participa, eu convido você a entrar em contato com seu filho e a sua filha está perdendo. É uma maneira que nós temos de ministrar o coração deles nesse período de pandemia. E também as crianças que estão guardando o seu cofrinho, fica atento, hein? Daqui a alguns dias nós vamos convidar vocês para virem devolver o seu cofrinho e com certeza alguém estará lá recebendo essa contribuição que será destinada ao Igor e a Lidiane, que são nossos missionários na Albânia, tá bom? Prepare seu cofrinho, coloque suas moedinhas lá, que logo logo vocês vão vir contribuir com a gente aqui. E agora sim, onde será que a tia Jujuba está hoje, hein? Será que você consegue adivinhar? Bom, ela já passou por vários colégios da cidade, já foi lá no CEMEI, foi no Jean Piaget, foi no Tomás de Aquino, foi no Construindo Saber, foi no Benedito Biasi. Onde será que ela está hoje, já que ela está visitando todas as escolas fechadas nesse dia? Será que você consegue adivinhar? Vamos fazer agora uma adivinhação? Vamos lá, o que você acha? Pensa aí.
Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a tia Jujuba, que ela vai falar para a gente onde ela está. Tia Jujuba, seja bem-vinda, onde é que você está hoje? Olá, galerinha Kids, boa noite, Pastor Denis, boa noite para você que está aí assistindo a tia Jujuba. E hoje, que escola que nós estamos? Numa escola que tem bastante criança pequenininha, especialmente os bebês. É a Ceifio. Galerinha, hoje a nossa história vem falando sobre uma palavra que eu gosto muito, que é gratidão. A nossa história é sobre os 10 leprosos. Vocês sabem, crianças, o que é lepra? Lepra é uma doença que dá na pele, uma doença que dava antigamente. Hoje recebe outros nomes e hoje tem até cura para essa doença. Mas antigamente, as pessoas que tinham lepra não recebiam a cura porque não tinha médicos que estudavam igual estudam hoje. Eram feridas que saíam na pele, que sangravam e às vezes as pessoas perdiam até partes do corpo por causa da lepra. E outro detalhe, as pessoas que tinham lepra, elas ficavam afastadas das cidades. Sim, as cidades tinham muros ao redor e as pessoas que tinham lepras ficavam para fora desse muro, ficavam longe, ficavam bem distante da família, do papai, da mamãe, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então, eu trouxe hoje a história dos 10 leprosos. Vamos contar aqui com a tia quantos leprosos que tem na nossa história de hoje. 1, 2, 3, 4, opa, caiu 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E certa vez, esses 10 leprosos estavam lá na cabana deles e escutaram um barulho de pessoas passando lá fora. E eles perceberam que era a multidão que estava vindo junto com Jesus. Nossa, Jesus estava por perto. E então eles decidiram gritar para ver se Jesus escutava eles ali, né? Jesus, Jesus, Jesus! E aquela multidão começou a pensar, os leprosos, credo, não podemos chegar perto desses leprosos, credo! Mas eles gritavam cada vez mais alto, Jesus, Jesus! E Jesus ouviu o grito dos 10 leprosos. Jesus parou e eles nem puderam ir perto de Jesus, porque se eles chegassem perto de Jesus, eles poderiam passar aquela doença para Jesus. Jesus parou e ouviu. Disse para eles, o que vocês desejam? Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós queremos ser curados. Jesus nem se importou que eles tinham aquela doença contagiosa. Chegou perto deles e disse o seguinte, vocês agora vão fazer o que eu estou pedindo. Vão até a cidade mais próxima e se apresentem ao sacerdote. Por que eles tinham que se apresentar ao sacerdote lá da igreja de outra cidade? Porque o sacerdote era quem dizia se a pessoa estava curada ou não. Pois então, os 10 leprosos, mesmo sabendo que iriam enfrentar várias dificuldades pelo caminho, porque onde eles passavam as pessoas corriam deles, eles obedeceram à ordem de Jesus e fizeram o que Jesus mandou. E lá estão eles caminhando até a próxima cidade para se apresentar ao sacerdote em busca desse milagre de receber a cura. E estão caminhando, de repente, um daqueles leprosos começou a olhar, meu Deus, as minhas feridas! Ele começou a perceber que as feridas estavam desaparecendo. Eles estavam sendo curados, pessoal. Olha aqui os 10 leprosos sem mais nenhuma manchinha. Quando eles olharam para o corpo deles, eles perceberam que eles estavam sendo curados. Opa, até caiu de novo. Eles estavam sendo curados e eles ficaram muito felizes ao ver o corpo sem mais nenhuma ferida, limpinho, sem nenhuma ferida.
Eles ficaram muito felizes, correram para suas famílias, para o papai, para a mamãe, para os seus filhos. Eles correram muito felizes. Ai, Jesus, agora estou curado, posso voltar para minha família, posso voltar para minha casa, posso voltar a ter convívio com as pessoas que eu amo. Mas teve um pequeno detalhe. Eles ficaram tão felizes, mas tão felizes, que eles esqueceram de uma coisa muito importante. Esqueceram de agradecer a Jesus. Mas aí, o que aconteceu? Dos 10 leprosos, apenas um dos 10 leprosos voltaram até onde Jesus estava e agradeceu. Jesus, muito obrigado por ter me curado. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por ter me dado este milagre. Apenas um dos 10. Poxa, que coisa mais triste, né? Eles receberam o milagre de Jesus e apenas um voltou para agradecer ao Pai. Poxa, pessoal, será que nós não estamos igual àqueles outros 9 leprosos? Esquecendo de agradecer por tanta coisa boa que Jesus está fazendo para nós? Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele não veio só para curar e fazer milagres. Milagres era algo a mais que Jesus fazia. Ele esteve aqui na terra para falar do amor de Deus por cada um de nós. E nós não merecemos o amor de Jesus, mas ele é tão misericordioso que nos ama e nos dá sempre o melhor. Assim, ele foi misericordioso com os 10 leprosos e apenas um agradeceu. Eu quero ser esse leproso que voltou para agradecer. E você? Tem agradecido a Jesus todos os dias por tudo que ele tem te dado? Pela sua família, pelo seu papai, pela sua mamãe, por tudo que ele tem te proporcionado, saúde, alimento. Galerinha, o desafio dessa semana é você ser grato. É você ter no teu coração a palavra gratidão a Deus. Gratidão também pelo papai, pela mamãe, pela pessoa que trabalha aí na sua casa, pelos professores que estão dando o melhor deles nas aulas online, por tudo. Essa semana o desafio é ser grato. Eu desafio você a agradecer também todos os dias a Jesus por tudo que ele tem feito por você. Ok? Um grande beijo! Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu.
que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Oh, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o nosso mundo. Vem mudar o nosso mundo, Jesus. Vamos construir a vida em ti. Vamos construir o altar a ti sobre o nosso viver. Um altar em tua honra. Purifica os altares e enche de fogo santo, fogo santo. Santidade ao Senhor vem derramar. Tu és o Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Venceu, Jesus, venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Deixa o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte brilhou a luz. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar Jesus. Para a glória dele nós cantamos. Amém. Que bom poder declarar essa verdade, que Cristo tem poder para salvar, Ele tem poder para nos sustentar, tem poder para nos ajudar em todas as circunstâncias. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o tema sobreviver e saber viver. Eu gostaria que você estivesse atento, porque essa semana nós continuaremos todos os dias online, às 20 horas. Tá? Hoje às 19h30, porque a nossa celebração dominical é nesse horário, mas segunda, terça, quarta, sempre online. Em tese, o decreto que impedia o acesso a espaços públicos de culto iria até amanhã, no dia de amanhã. Mas como ainda nós não temos previsão, pode ser que a gente ainda estenda mais um pouco. Então, essa semana ainda nós permaneceremos apenas online. Então, não precisa se preocupar em como vir à igreja, porque nós não faremos celebrações presenciais, não durante essa semana pelo menos, tá bom? Assim que tiver uma nova posição, a gente entrega para vocês. E o tema sobreviver, que tem nos acompanhado, na verdade, ele tem uma dupla característica. Eu quero colocar na tela, que talvez você não percebeu ainda durante a arte que a gente fez do tema, que ele tem duas ideias: o sobreviver e o saber viver. Se você juntar as duas palavrinhas, o sobreviver vai significar, na verdade, sobrevida, sobrevivência, né? Mas a proposta nossa não é gerar nas pessoas um estado de sobrevivência. A proposta nossa é gerar nas pessoas saber viver para sobreviver a esses dias difíceis que temos vivido, para sobreviver às lutas, intempéries que têm nos acometido durante esse período, especialmente de pandemia, e outros que ainda possam vir adiante de nós. Daqui a pouco a pandemia passa, encontra-se a vacina, nós voltamos à nossa vida normal, mas provavelmente o casamento não recebeu a cura. Provavelmente a vida emocional ainda continuará em frangalhos ou com grandes feridas. Talvez a questão financeira ainda esteja ainda mais tumultuada do que antes da pandemia.
coisas antigas voltem a tratar o seu coração de uma maneira cruel e afetar a sua vida, inclusive espiritual. A imparcialidade da fé, a instabilidade do coração também vai começar a voltar depois dessa pandemia aos estados naturais. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer é que não se trata apenas de receber uma palavra de sabedoria nesses dias especiais que estamos vivendo, mas também receber uma dose extra de sabedoria para sobrevivermos às futuras dificuldades, os futuros desafios que ainda se apresentarão à nossa vida. Então, a proposta é sobreviver na ideia de passar pelos dias difíceis, não ser derrotado por eles, não ser nocauteado pelas lutas e as adversidades da vida, sobreviver às dificuldades, à esterilidade do tempo que vivemos e aprender a passar por eles, mas também sobreviver separado, aprender como a vida funciona. Qual é a dinâmica dela? Quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando estamos sofrendo, quando estamos felizes, quando estamos regozijando, mas também quando estamos lamentando. Como conviver com situações difíceis no casamento, na vida pessoal, na vida financeira, na vida espiritual, na vida particular. Tudo isso, Provérbios tem grandes recursos e maravilhosas palavras para oferecer ao nosso coração. Então, o que você está recebendo aqui são palavras para você sobreviver a esses dias difíceis, sabendo como viver, sabendo como a vida funciona, recebendo sabedoria, recebendo palavras para poder viver de uma maneira plena, como Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho certeza que você repetiu aí na sua casa a minha palavra: vida em abundância. A proposta de Cristo é a vida plena e não uma mera sobrevivência na vida. Por isso vai aparecer na sua tela agora uma frase muito interessante que eu mesmo coloquei para que você pudesse refletir sobre ela. Diz assim: existem pessoas que deixaram de viver e entraram no modo sobrevivência. Existem pessoas que deixaram de viver e entraram no modo sobrevivência. O que isso significa, pastor? Significa que as pessoas estão deixando a vida levar. Sabe aquele lema popular: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Deixa a vida me levar por onde ela quiser. Essa é a proposta de quem está sobrevivendo aos dias caóticos e difíceis. Aliás, não apenas na pandemia, mas há muito tempo atrás a pessoa já vem sobrevivendo. O que significa? Ela assumiu viver um dia de cada vez, tentando sobreviver às lutas, tentando pagar as suas contas, tentando educar os seus filhos, tentando ser de alguma maneira feliz na vida, mas na verdade a vida não tem sentido, não tem propósito, não tem significado. Pessoas que vivem no modo sobrevivência não encontram um propósito definido na vida. Elas vivem no deixa a vida me levar. O que acontecer hoje aconteceu, o que acontecer amanhã acontecerá novamente. Elas não colocam a vida num estágio superior, no sentido de encontrar a plenitude, a satisfação, a alegria que Jesus prometeu que nós pudéssemos ter nela. A vida não é fácil, mas a vida pode ser vivida de uma maneira plena. Como podemos viver assim? Bom, para isso eu trouxe para vocês uma palavra muito específica de Provérbios, mas antes de falar dela eu quero lembrar você: quem vive no modo sobrevivência vive mecanicamente, vive uma vida sem propósito e vive uma vida no deixa a vida me levar. Você vive assim? É assim que você tem vivido os seus anos, seus meses, seus últimos dias? Então você entrou no modo sobrevivência. Eu lembro que um carro que eu tive uma vez, ele tinha um dispositivo no seu motor, que quando o combustível era ruim, ele entrava no modo economia e no modo sobrevivência. O que era isso? Ele não passava de 70 km por hora para não prejudicar o motor. Era um dispositivo automático. Encontrava problema no combustível, ele reduzia, ia a 70 por hora até você chegar na próxima cidade e resolver o problema. Muitas pessoas estão assim, enquanto elas poderiam estar vivendo a 100 por hora, 200 por hora, conquistando o melhor que Deus lhe deu para a vida, para a família, para a saúde, para a realização pessoal, profissional, para a realização espiritual, elas estão no estágio sobrevivência, no modo economia de vida, tentando respirar devagarzinho para ver se as forças não vão embora e tentando sobreviver a cada dia inquietante. Será que essa é a vida que Deus preparou para nós?
Com certeza não. E é por isso que eu quero essa noite falar com você sobre a vida curta que temos, para que a gente não passe por ela sobrevivendo, mas que a gente passe por ela vivendo da melhor maneira possível, da maneira mais intensa que pudermos, porque a vida é curta e precisamos aprender a lidar com ela. Prova disso é o texto que vai aparecer para você agora, Provérbios 10, 27. Grife na sua Bíblia, destaque no seu caderno, escreve e coloque na geladeira, porque é uma lembrança muito especial. Provérbios 10, 7 diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Eu vou repetir: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Forte esse texto, não é? Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, pode conferir lá. Uma palavra muito forte, muito contundente, para confrontar o nosso estilo de vida. Veja, sempre que a Bíblia trabalha no livro dos Provérbios, especialmente, a ideia dos opostos, a bênção e a maldição, o sensato e o insensato, o tolo e o sábio. E aqui nesse texto, especialmente em Provérbios 10, vai trabalhar sobre o justo e o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que vive sem as regras de Deus na sua vida, é aquele que vive sem os padrões elevados da palavra de Deus no seu coração. O ímpio é aquele que deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o justo é aquele que submete a sua vida à vontade do seu Criador. Nessa transição entre o justo e ímpio, esse texto que nós acabamos de ler diz que o justo deixa memória de bênção, mas o ímpio, ele deixa um nome que apodrece. Já parou para pensar nisso? É forte essa palavra, né? Por isso, escreva, faça um adesivo, o que você quiser fazer, mas coloque essa palavra em algum lugar para você lembrar todos os dias pela manhã, que se você deixar memórias justas, você será uma bênção, mas se você viver como um ímpio, seu nome apodrecerá. E como viver uma maneira significativa, como viver uma vida plena, como aproveitar o melhor dessa vida e deixar memórias de bênção, e estar do lado da justiça, estar do lado daqueles que vivem uma vida significativa, relevante, não aqueles que estão vivendo por viver e esperando que a vida passe logo, para que de alguma maneira acabe esse sofrimento. Como viver de uma maneira plena? Eu trago para você aqui 3 lições muito breves e muito práticas para você aplicar ao seu coração e à sua vida. A primeira delas é: tenha consciência da brevidade da vida. Tenha consciência da brevidade da vida. Apareceu na sua tela aí? Anota isso, porque isso é importante para você. A vida é breve, queridos. Nós vivemos a vida como se ela nunca fosse acabar. Tem gente que, quando está no limite da vida, quer resolver tudo de uma vez só. Tem gente que nos tempos de pandemia, diante da ameaça de um coronavírus ou de uma enfermidade incurável, diante da escassez do sistema de saúde, diante da falta de respiradores, quer deixar a vida em ordem em todos esses meses, porque a morte se aproxima. E não se aproxima, nós não vivemos sobre o risco dela a qualquer momento. Mas a morte não está só próxima de nós quando nós vivemos uma pandemia de proporções globais. A morte está perto de nós a todo momento da vida. Encontrando ou não a vacina para essa enfermidade, a morte espreita cada coração, e nós devemos viver com a consciência da morte e não apenas com a consciência da vida. Saber que os nossos dias podem passar de um dia para o outro. Esses dias, um senhor de idade da nossa comunidade, com mais de 80 anos, ele disse: pastor, eu já enterrei o meu amigo fulano de tal, eu acho que nessa fila o próximo sou eu. E eu disse para ele: meu irmão, não pense assim, porque na escala em relação à vida, não tem senha e não tem fila. Nós podemos ser chamados a qualquer momento. Nós podemos partir dessa, e para melhor se crermos em Cristo, ou para pior se negarmos a Cristo, mas podemos partir dessa em um momento de um estalar de dedos. Então a morte, ela não nos ameaça apenas quando tem pandemia ou crise global. A morte nos ameaça todos os dias, porque a vida é breve, é curta, ela é um sopro. E Moisés, um homem que viveu 120 anos, disse isso no Salmo de número 90, versículo de número 12. Olha só, vai aparecer na sua tela. Diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Olha aí que legal. Nós estamos falando sobre provérbios, sabedoria, saber viver. E o próprio Moisés, um ancião de dias, relata no seu pedido a Deus: ensina-me, Senhor,
a contar os meus dias, de que eu possa contá-los de tal maneira que eu possa encontrar um coração sábio. O que ele quer dizer com isso? Que eu possa viver a cada dia como se fosse o último, que eu possa saber a brevidade da vida, que eu possa estar consciente de que a vida passa, e eu não posso fazer o que eu quero imaginando que um dia eu vou ter oportunidade para reparar os danos. Queridos, tem gente que tem oportunidade no leito de enfermidade de convidar os filhos, a família toda, os netos, e pedir perdão a todos, aceitar Jesus, pedir perdão a Deus e reparar os danos causados em dezenas de anos, em décadas de vida. Mas tem gente que não tem esse privilégio. Tem gente que, se partir hoje, deixa tudo desarrumado, tudo desorganizado, deixa a esposa fragilizada, filhos mal criados, deixa uma história suja, contaminada, deixa um nome podre. Se nós partíssemos hoje, como seria o estado da nossa vida? Seríamos uma memória de bênção ou seríamos um nome que apodrece? Ensina-me, Senhor, a contar os dias, a saber que eles são breves e eu não posso talvez recuperá-los depois. Eu preciso aproveitar eles hoje. Hoje. Tem coisas na nossa vida, queridos, que nós não podemos deixar passar e devemos deixar a vida mostrar para nós que são valiosas. Hoje, no final da tarde, era por torno das 6 horas da tarde, eu tinha terminado uma tarefa doméstica, que eu fui organizar umas coisas em casa, e daqui a pouco veio minha filha com um copinho de açaí que ela havia pedido para mim. Ela veio, sentou comigo no quintal, e nós ali no final da tarde, tomando o açaí, e eu disse para mim mesmo: o que é a vida? Eu já estava com essa palavra no meu coração, mas aquele momento para mim foi muito significativo, porque são momentos como esse que fazem com que a vida valha a pena. Momentos de prazer, de alegria, de estar com quem amamos, e não de estar em rebeldia, em gritaria, em discórdia, em distância, em ressentimento, em ódio, em amargura. Nós somos convidados a viver uma vida que seja contada a cada dia. Afaste o ódio do seu coração, o ressentimento, a briga, a contenda, a raiva, a vingança, o revanchismo. Afaste isso, porque a vida é breve demais. Pode ser que não tenha tempo de reparar os danos que foram causados pelas décadas de vida mal sucedida e mal pensada. Por isso eu queria deixar mais uma frase para você, além desse primeiro tópico, que diz que nós devemos estar conscientes da brevidade da vida, nós também devemos fazer boas memórias. Então, o segundo tópico, a segunda instrução para você e para o meu coração é: faça boas memórias. O que é fazer boas memórias, queridos? É a gente se dedicar em deixar uma marca e um legado que ninguém pode roubar. O seu carro novo, alguém pode entrar e levar embora. Ele vai ficar velho também se ninguém levar. Sua casa nova, todas as casas que nós temos aqui na nossa cidade um dia já foram novas. Olha, o seu patrimônio, sua posição social, sua realização profissional. Todas essas coisas podem passar, mas as memórias que deixamos nas pessoas com as quais convivemos e as quais passaram pela nossa vida, queridos, são eternas, essas não passam. Por isso nós devemos nos dedicar em deixar boas memórias, fazer lembranças nas pessoas, e o que elas lembrariam de você, o que elas lembrariam de mim, se nós não estivéssemos mais hoje aqui, o que elas contariam a nosso respeito, quais seriam as memórias ressuscitadas de nós, porque quando as pessoas já forem partir da terra, a única coisa que temos delas são as memórias e as lembranças, porque herança, filhos, sobrinhos e netos brigam para tê-las. Patrimônio vai e volta como um piscar de olhos. Posição profissional pode ir e voltar de acordo com a nossa ascensão etária, a nossa faixa etária. Mas uma coisa que nunca passa, que nunca envelhece, são as memórias. Eu e minha esposa, nós entramos num acordo no ano de 2013. Depois de passar por um evento caótico na nossa vida, nós decidimos fazer memórias na vida dos nossos filhos. E eu me recordo de que, na minha vida pessoal, eu não lembro o carro que meu pai tinha quando eu tinha 6 anos ou 7 anos de idade. Eu não lembro a estrutura da casa que eu tinha quando eu tinha 8 ou 9 anos de idade, 7 anos de idade. Eu não lembro se nós tínhamos muito dinheiro ou pouco dinheiro quando eu tinha a minha infância. O que eu lembro são os momentos que nós passamos juntos. O que eu lembro são as memórias que foram geradas em nós. O que eu lembro com carinho são os momentos que nós vivemos e que até hoje me sustentam como gente.
Então eu pergunto, o que nós estamos deixando nesse mundo como memórias? Porque memórias são legados, e essa herança ladrão nenhum consegue levar. Essa herança, queda na economia nenhuma pode diminuir. É a lembrança das memórias que deixamos enquanto passarmos por essa terra, do nosso amor, da nossa integridade, do nosso caráter, da nossa hombridade, da sua dignidade, da sua vida, do seu temor a Deus, da sua história, das suas lembranças mais profundas. Essa história que precisa ser recontada. Quando o nosso corpo apodrecer debaixo da terra e o nosso espírito voltar a Deus, as pessoas contarem os bons feitos que fizemos, a boa vida que levamos e o bom entendimento que deixamos sobre nós mesmos. Mas o contrário também pode ser verdade. Podemos deixar uma memória terrível, onde as pessoas evitam inclusive de comentá-la. Já estive em casas onde nós queríamos falar sobre a pessoa falecida para tentar resgatar algum tipo de história, algum tipo de recordação, e as pessoas olharam para mim e disseram: é melhor não falar sobre ele. Meu Deus, é melhor não falar sobre ele, não no sentido de que isso me dói, mas de que isso me traz angústias na alma, no sentido de que eu ainda não superei as marcas e os ferimentos que ele me causou. Já pensou nisso? Já pensou? Eu já conversei com mulheres que disseram no alto da sua viuvez: pastor, ele faleceu, eu sentia a partida dele, mas ao mesmo tempo eu senti um alívio. Você já pensou se a sua esposa dissesse isso de você? Ah, pastor, isso é impossível acontecer. Não, é mais comum do que você imagina. E eu quero trazer uma história bíblica para mostrar como isso é comum. A história de Jeorão, conhece? Se não conhece, você vai ler agora 2 Crônicas capítulo 21, versículo 20, eu quero ler com você, olha aí na sua tela. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, morreu sem que ninguém o lamentasse. Olha aqui para mim nesse momento. Jeorão morreu sem que ninguém o lamentasse. O que isso significa, pastor? Significa que suas memórias foram tão ruins que as pessoas disseram: vai tarde. A vida sua era tão pobre, era uma vida tão medíocre, era uma vida tão violenta, que foi tarde, Jeorão. Nós não vamos nem chorar sobre o seu cadáver. Queridos, que legado, que história nós vamos deixar, porque o justo deixa memórias que são bênçãos, mas o ímpio deixa um nome que apodrece. Jeorão deixou um nome que apodreceu. Por isso, deixe boas memórias, para que as pessoas contem e recontem o que foi a sua vida quando você não estiver mais aqui. Não o que você teve, não o que você possuiu, mas aquilo que você foi, como caráter, como gente, como pessoa. Essa frase que eu vou mostrar para você me marca demais, e eu uso ela sempre em alguns momentos na minha vida para relembrar a minha posição como homem nessa terra. Diz assim: tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Vou repetir: tem gente que vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Já parou para pensar nisso? Tem gente que acha que a morte não vai chegar e vai levando uma vida sem sentido, sem significado, magoando, ferindo, andando, fazendo o que quer da vida e sem saber que prestará contas dessa história. E depois, quando morre, é como se não tivesse vivido. Não se tem história, não se tem legado, não se tem significado, não se tem relevância nenhuma para contar. Eu estou aqui para abrir os olhos de quem me ouve, para que nós sejamos conscientes da brevidade da vida e possamos gerar memórias que tragam bênçãos e não maldição, alegrias e não dores e tristezas na vida daquelas pessoas que acompanharam a nossa vida enquanto estivemos aqui. E por fim, queridos, a terceira lição e o princípio que eu gostaria de deixar essa noite é: viva uma vida justa. O texto diz que a memória do justo gera bênção, mas o nome dos perversos gera podridão. Então, viva uma vida justa, viva uma vida em Deus, porque quem vive em Deus não se arrependerá de ter vivido tal como tal. Queridos, é tão lindo participar. Você pode até achar: nossa, o pastor está falando uma coisa meio estranha, mas eu quero tomar cuidado quando eu falo isso. Mas é tão lindo quando nós participamos de funerais de pessoas que foram justas. As pessoas cantam, as pessoas agradecem a Deus, as pessoas dizem muito obrigado pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, por mais que a vida tenha sido curta, muito obrigado, porque viveu de uma maneira justa. É tão lindo, queridos,
Poder olhar pessoas sendo gratas por aquela vida, por aquela história, gente justa que deixou memória, que deixou herança, que deixou padrão elevado de vida. Pais que deixaram um padrão de vida para os seus filhos, mães, avós, tios, amigos, gente de referência, que embora esteja fechado num caixão e debaixo de um palmo de terra, ainda continuam vivas pela história e pelo trajeto de vida que deixaram o seu legado sobre nós. É o exemplo de Dorcas, que quando morre, os discípulos pedem para ressuscitar. Já parou para pensar, se fosse assim na sua vida, quando você morresse, as pessoas falam: Senhor, ressuscita, porque Ele é tão bom, ela é tão boa, que ela não pode morrer. Olha só essa história de Dorcas, em Atos capítulo 9, versículo 36, eu resumi para que a gente leia rapidamente. Olha lá, está na sua tela. Em Jope havia uma discípula de Jesus, o nome dela era Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Olha lá, ela vivia uma vida justa, tá? Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Gente justa também morre. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, uma cidade próxima a Jope, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não demore em vir até nós, venha rápido, porque essa mulher não pode ficar morta. Você viveria uma vida que as pessoas diriam: puxa vida, ele deveria viver mais um pouco, ela deveria viver mais um pouco, porque a sua vida é tão significativa, tão impactante, vale tanto a pena estar perto dele, perto dela. Eu digo que esse é o meu projeto de vida pessoal, queridos. É viver uma vida que as pessoas tenham prazer de estar perto de mim e de contar as memórias que eu tenha deixado quando a minha vida passar por aqui, seja ela curta ou seja ela longa. Esse é um projeto pessoal de vida, deixar um legado de memórias na minha família, naqueles que conhecem a minha história. E eu queria convidar você a colocar isso como um projeto pessoal, nesses 21 dias de jejum e oração, dizendo: Senhor, nos use a partir de agora, para fazermos boas memórias, para vivermos uma vida justa, e vivemos como se a vida fosse terminar hoje, porque quem vive assim, sabe, não deixa nada para trás, sempre está cuidando da sua história, sempre está cuidando da sua vida. E aí, para encerrar, eu quero deixar a frase mágica, a frase mais forte talvez, que eu pudesse deixar para você hoje, e eu quero que você registre. Diz assim, vai aparecer na sua tela: a vida é curta demais, por isso não faça dela um rascunho, pode ser que não dê tempo de passá-la limpo. A vida é curta demais, não deixe de cuidar dessa vida, não faça dela um rascunho, pode ser que não dê tempo de passá-la limpo. Então eu convido você essa noite, no nome do Senhor Jesus, a passar a sua vida limpo nos pés do Mestre. Viva uma vida em Deus, viva uma vida na palavra de Deus, viva uma vida de integridade na presença de Deus, e os seus filhos não se arrependerão de ver isto, e sua esposa, seu marido, seus amigos, seus pais não se arrependerão de ver uma vida íntegra no altar de Deus, porque Ele é a voz que cuida do coração, Ele é a voz que cuida da nossa alma, Ele é a voz que gera em nós o princípio da palavra. Por isso deixe Jesus entrar e viva uma vida que deixa saudade, porque não adianta ter nome de rua, não adianta ter nome de escola, não adianta ter nome de praça, se as suas memórias não forem lembradas por aqueles que conviveram com você. Nomes apodrecem, mas memórias são bênção para a eternidade da vida daqueles que conviveram conosco e que perpetuarão aquilo que fizemos para a glória de Deus e para marcar a vida das pessoas. Vamos orar, queridos, essa noite, que eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu apresento nesse momento a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e a minha vida. Senhor, a morte não chegou mais perto com a pandemia, ela sempre está aí. E muitos de nós vivemos uma vida que estragamos as pessoas que estão perto de nós, deixamos muitas brechas, coisas não resolvidas, uma bagunça generalizada na nossa história, perdões que não foram pedidos, amores que não foram declarados, abraços que não foram dados, risos e sorrisos que não foram consumados. Senhor, muitos de nós vivemos uma vida ocupada demais, tresloucada demais, Senhor, e esquecemos da sua presença e esquecemos daquilo que realmente vale a pena. Senhor, nos dá a perspectiva e a consciência de que a vida é finita e ela pode acabar de um momento para o outro. Faça-nos viver uma vida de memórias, onde as pessoas possam receber o melhor de nós, do nosso caráter e da nossa santidade. Faça-nos viver uma vida justa, aos pés de Cristo, que honra o seu nome, e que nesses 21 dias de jejum e oração, nós só melhoremos a nossa perspectiva de vida e honremos o seu nome através do nosso coração.
Pai, nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça seu coração. Nós nos encontramos amanhã às 20 horas. Se Deus permitir, nos der vida até lá. E se Ele nos der, nós vamos gerar memórias e deixar legados na vida das pessoas. Deus te abençoe e vamos ouvir essa linda canção. Oração no trilho, o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos me viro, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o teu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Santo, anjos Santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo, no nome de Cristo. Essa é a nossa oração, Jesus. Que seu nome seja louvado eternamente. Que nosso legado seja uma vida no teu altar, seguindo os seus passos. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe, te dê uma semana na presença dEle. Que você continue firme e forte nos nossos 21 dias, recebendo mais dEle na sua vida. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.